Boa tarde a todos! Dá uma confusão aqui, não? Nós temos pessoas aqui gaúchos, temos de interior aí de Minas Gerais, temos do Nordeste, não? É uma grande festa, amém? Muito bom. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos. Nós somos a Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro, amém? Então, nosso intuito é fazer discípulos de Jesus Cristo, seguirmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma comemoração especial. Se você está nos visitando hoje, não é todo o domingo que nós estamos assim, tá bom? Essa é uma ocasião especial, tá? Não é todo domingo que você vai ver o Valdão como lampião aqui, mas é todo domingo que você vai ver minha esposa como Maria Bonita, né? Literalmente, Maria Bonita. Mas amém, tira um pouquinho de chapéu aqui, para não suar muito. Obrigado. Vamos começar com uma oração, amém? Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima-nos, Pai Eterno, nessa manhã, ajuda-nos, Pai Eterno, a termos uma comunhão verdadeira, sincera com o Senhor. Pai, queremos aqui nos colocarmos à sua disposição, atender às suas expectativas, Pai, sermos inspirados e animados pela sua palavra. E Pai Eterno, ajuda-nos também, Pai, a amarmos como seu Filho amou, mesmo diante das adversidades. Deus, queremos fazer a sua vontade, mesmo que tenha que ser acima da nossa própria vontade. Alinhe, Pai, nossas expectativas, para vermos esse Brasil evangelizado e o mundo evangelizado. Obrigado. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós resolvemos fazer esse culto especial por alguns motivos. O primeiro motivo, para inspirar cada um de nós a fazermos discípulos em todas as regiões do Brasil, né, em todos os estados. Então, é algo para nos inspirar, amém? Então aqui nós vamos ter pessoas que provavelmente vão ser missionárias para vários lugares do Brasil e do mundo, amém? Então nós somos uma igreja internacional, nós já estamos em mais de 60 países. Recentemente agora, no próximo domingo, nós já vamos implantar uma house church, uma igreja em Portugal, em Lisboa, amém? Então nós já estamos presentes em todos os continentes desse planeta, menos na Antártida, okay? E ainda lá a gente não quer evangelizar pinguim por enquanto. E também um outro motivo pelo qual nós resolvemos fazer esse culto por regiões, para deixar claro que não importa de onde você vem, nós temos a oportunidade de sermos irmãos em Cristo, amém? Então nós temos pessoas aqui com ascendência no Nordeste. Cadê os que têm ascendência no Nordeste aqui, amém? Em Minas Gerais, amém? Sudeste, São Paulo. Cadê os palmeirenses aí? Temos também da região sul, como foi falado aqui, né? Vamos lá, Paraná. Temos do Centro-Oeste, uma pessoa isolada. Existem pessoas que moram no Centro-Oeste, então talvez é uma novidade para alguns aqui encontrar alguém do Centro-Oeste, né? Mas temos pessoas do Norte, com ascendência no Norte também. Cadê? Vamos lá, Larissa. Não sei se você sabe, mas a Larissa tem ascendência no Pará, não? Na região norte, né? Muito bom, fico bem inspirado. A Bíblia fala em relação a isso, que nós não temos barreiras. Somos todos irmãos em Cristo, desde que nós sigamos Jesus. A Bíblia fala em Efésios 2, não precisam abrir lá, mas fala assim, versículo 19: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, amém? Então não há mais estrangeiros aqui, nós não levantamos a bandeira de onde nós somos. Em Cristo nós somos irmãos no sangue de Jesus. E número 3, por que nós resolvemos fazer um culto assim? Para nós nos divertirmos também, não? Então é muito legal ver o João Pedro, não? Ele está fantasiado de João Pedro.
Mesma coisa com Ismael, ele está de Ismael também. Então é muito legal a gente ver e ver o Mateus assim, não? Realmente está parecendo aí um gaúcho aí, né? Barbaridade. Então isso alegra nossos corações também, e é uma oportunidade evangelística, não? Então eu fico bem animado. Mas não importa qual o objetivo desse culto, a expectativa sempre é aprendermos com a palavra de Deus. Amém. E o tema de hoje é além das suas expectativas. Vamos lá, irmão. Qual expectativa é além da nossa? Normalmente, todos nós aqui temos muitos sonhos, esperamos muitas coisas, mas será que nós pensamos que Deus também tem expectativas? Jesus tem expectativas. E qual é a principal expectativa de Jesus? Salvar o mundo, amém? Salvar cada um de nós. Porém, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que algumas vezes Jesus salvava as pessoas. Outras vezes ele não salvava. Ele apenas conversava, ou repreendia, ou curava, mas não necessariamente salvava. Ou seja, o que fazia Jesus salvar alguns e não salvar outros? Vamos lá para Lucas 17, versículo 11. Vamos, Renato. Vamos lá, Renato, prega. Lucas 17, versículo 11. A ideia de que Jesus, ele quer salvar todos, é verdadeira. Mas na prática, ainda que ele queira salvar todos, ele não salvava a maioria. Ele salvava um grupo pequeno de pessoas. A salvação é para todos, amém? Mas nem todos são salvos, porque existem algumas condições colocadas por Jesus. Olha que interessante, Lucas 17, versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Olha que interessante, pessoas necessitadas, que tinham um interesse, que tinham uma expectativa, pessoas que queriam ser curadas. Não era fácil ser leproso naquela época. Por quê? Porque não havia cura para a hanseníase. Hoje nós temos cura, não? Talvez não tenhamos a restituição dos membros que se perdem no corpo por causa dessa doença, mas temos uma cura, podemos bloquear, podemos parar o avanço dessa doença. Porém naquela época não. Quem tinha lepra precisava ficar isolado. Eram pessoas que não podiam ter contato com a multidão. Por quê? Porque poderia haver uma epidemia ali, não? E uma população inteira ser dizimada pela lepra. Então eles isolavam pessoas que tinham lepra. Então quando eles viram em Jesus uma esperança, o que eles fizeram? Eu vou até Jesus. Por quê? Porque eu preciso ser curado. Eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu entendo quando você tem expectativa de que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer alguma coisa para nossas vidas. Não, nós cremos em Jesus Cristo. Então é isso que aconteceu aqui. Esses 10 leprosos dirigiram-se a ele, mas ficaram a certa distância, porque eles tinham expectativa, e eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Eles tinham essa fé, não uma fé de se colocar à disposição de Jesus necessariamente, mas uma fé que podiam ser curados, amém? Amém. Eu sei que muitos aqui têm essa fé também, a fé que pode ser curada. Porém, versículo 13, eles gritaram, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Exclamação. E eles não falaram baixinho: Jesus, mestre, tenha piedade. Não, eles estavam aflitos pela doença. Eles gritaram, porque tinham uma expectativa de cura. Versículo 14: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Olha que interessante. Então Jesus simplesmente falou para eles: vão se mostrar ao sacerdote.
E eles obedeceram Jesus. Nós vemos aqui uma certa obediência, mas é uma obediência que tem como motivo um interesse de ser curado. Não é uma obediência de se colocar à disposição, quer eu seja curado ou não. Eu estou à sua disposição, Jesus. Mas simplesmente obedeceram Jesus, foram até o sacerdote, porque eles estavam motivados por algo, ser curado. E isso pode acontecer com cada um de nós aqui. Nós podemos, de alguma forma, aqui esboçar alguma obediência, esboçar alguma vontade de querer seguir Jesus, mas motivado por interesse pessoal, motivado por interesse, que não seja de servir a Deus com todo o coração. Continuando, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o que? Samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Ou seja, um deles voltou até Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fez uma pergunta: onde estão os outros 9? Desses 10 leprosos, ainda que 10 foram curados por Jesus Cristo, ainda que 10 leprosos puderam dar um bom testemunho às pessoas ao redor sobre quem é Jesus, ainda que esses 10 leprosos, eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus, ainda que esses 10 leprosos talvez pertencessem agora ao rol de pessoas curadas por Jesus e poderiam espalhar para toda a humanidade que Jesus tem poder, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus me cura. Desses 10, 9, não há relato desses 9 que foram salvos. A Bíblia fala que só um foi salvo, apesar de todos serem curados. Sabe o que é isso? Que Jesus está atrás. Ele não salva todos, como eu disse antes. Ainda que Ele queira salvar todo mundo, Ele salva pessoas que se prostram, que se colocam à disposição dEle, para segui-lo, para imitá-lo, para que possam fazer de Jesus o Senhor realmente de sua vida. É inevitável então que fique a pergunta para cada um de nós aqui, amém? Quem aqui realmente se prostra diante de Jesus? Eu não estou perguntando sobre a sua experiência pessoal com Jesus. Talvez seja igual, melhor ou não tão igual a dos outros 9 leprosos. Mas eu tenho uma certeza: só um teve uma experiência verdadeira. Só um. Porque a Bíblia relata que só esse foi salvo, amém? Só esse um, e está bem claro aqui, capítulo 17, versículo 18: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a não ser esse estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Agora não estamos falando mais de cura, estamos falando agora de salvação. A fé desse homem em se colocar à disposição de Jesus o salvou. Se esse homem fizesse isso sendo curado, não seria salvo do mesmo jeito. Essa é a expectativa de Deus para cada um de nós, que eu e você sejamos salvos além das nossas expectativas de cura. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Não, cada um aqui tem desejos e anseios diferentes. Eu só sei de uma coisa: além dos meus anseios de querer algumas coisas para essa vida, existe um anseio de Deus em nos salvar. E isso transcende a nossa vida. Isso vai para a eternidade, amém? Então, quando eu estou buscando salvação,
Eu não quero receber coisas de Deus para o agora apenas. Uma cura. Esses leprosos que foram curados, todos eles morreram. O que foi a cura para eles? Foi postergar um pouquinho mais a morte, talvez. Ou talvez alguns morreram até antes, não? De quando eles poderiam morrer quando estavam doentes, não? Mas não importa. O interessante é saber que nós temos uma solução eterna à nossa disposição, e para que nós possamos desfrutar dessa solução, dessa vida eterna, nós temos que nos dispor para Jesus, amém? Amém? Isso me anima muito o meu coração poder descobrir essa verdade, irmãos. Anima seu coração também. Amém. É uma verdade que poucas pessoas enxergam. Pessoas estão perdidas nesse mundo, pessoas frequentam, estão frequentando muitos lugares em busca da verdade. Mundo religioso, várias religiões que existem, mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e sabemos que tem uma solução eterna, e para que eu possa fazer parte desse sonho de Deus, dessa expectativa de Deus, eu tenho que me colocar à disposição de Jesus, amém? Amém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nos colocar à disposição de Jesus. Esse foi o primeiro ponto. Só existe salvação quando você se coloca à inteira disposição de Jesus. Não coloque empecilhos quando alguém te convida para estudar a Bíblia. Não coloque empecilhos quando alguém é usado por Deus para trazer para você algum desafio que vai auxiliar no seu arrependimento pessoal. Amém? Então isso é algo que não é fácil de se fazer. Não é fácil desafiar pessoas, porque podemos criar inimizades, né? Então às vezes eu sou casado vou completar 24 anos de casado, amém? Esse ano, com a Maria Bonita. Nos casamos no dia 3 de setembro do ano 2000. E eu lembro muitas vezes alguns desafios, não, que Maria José me deu, para que eu possa mudar alguma coisa no meu coração. Às vezes, alguns desafios relacionados ao meu caráter, às vezes a alguma atitude que eu tive. E nem sempre é fácil receber desafios, principalmente quando está de noite, você quer dormir, está na cama e você ora com a sua esposa, não, depois da oração você está pronto para dormir, a esposa fala assim: só queria falar uma coisinha do seu caráter. É muito difícil. Nós queremos só dormir, né? Mas nós escutamos, não é fácil sermos desafiados. Mas um discípulo que se coloca à disposição de Jesus, se coloca à disposição também para ser desafiado, não? É muito importante que isso aconteça. Então eu quero inspirar cada um de nós a nos desafiarmos para fazermos a vontade de Deus sempre. Outra questão é em relação à forma de servir Jesus, amém? Alguns pensam que para servir Jesus basta apenas fazer algumas coisas. Bom, já que eu entendi agora que eu preciso me colocar à disposição de Deus, então se eu fizer algumas coisas, isso vai dar certo. Então se eu prego, então eu estou me colocando à disposição de Jesus. Se eu evangelizo, eu estou me colocando à disposição de Jesus. Se eu convido pessoas para virem a um local como esse e desfrutarmos desse culto, estamos nos colocando à disposição de Jesus. Se eu canto no coral, isso já é servidão plena e me coloco à disposição de Jesus. Mas não é bem assim. Fazer coisas não significa que necessariamente vai refletir uma disposição a Jesus. Podemos fazer tudo isso com a maior excelência do mundo, sem realmente nos colocarmos à disposição de Jesus. Vamos lá em Romanos 10, versículo 1. Vamos, irmão. Olha que interessante. Ok, aprendi realmente que eu preciso me colocar à disposição, eu preciso buscar algo eterno,
não somente tem a minha expectativa de chegar até Jesus, a minha vida não está muito legal, talvez seja por isso que eu estou aqui hoje, porque eu preciso dar um rumo na minha vida, alguma coisa precisa acontecer, mas obrigado, porque agora eu aprendi que não é somente a minha expectativa, mas a expectativa de Jesus. Eu não somente tenho que viver de acordo com o que eu penso que é certo, mas eu tenho que viver de acordo com o que Jesus, com o que Deus acha que é correto. Eu sei que isso está na Bíblia, muito bom. Eu quero me colocar à disposição de Jesus. Mas colocar à disposição de Jesus não necessariamente é somente fazer coisas. Eu disse somente fazer coisas, é algo além. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia onde? No conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Parece que os judeus eram super dedicados, eram zelosos, eles tinham muito zelo, mas qual que era o problema? O seu zelo não se baseava em quê? No conhecimento de Deus. E às vezes você pensa, ok, então eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que ler a Bíblia para conhecer a Deus. É mais do que isso, é um relacionamento com Deus. Então, eu posso dizer assim que eu conheço, sei lá, um jogador famoso hoje, me ajuda aí, o Hendrick, tá bom? Alguns não sabem, pela cara, acho que a Cindiane não sabe quem é ainda. Hendrick é um jogador de 17 anos de idade, joga no Palmeiras, foi contratado pelo Real Madrid. Então, eu posso dizer, você conhece o Hendrick? Sim, eu conheço, porque eu já vi ele jogar na televisão. Mas não é um conhecimento que me faz ter um relacionamento de amizade com ele. Não é esse conhecimento que a Bíblia está falando aqui. Simplesmente conhecer porque de ouvir falar, de ver ou de admirar. É um conhecimento mais do que isso. Eu conheço o Hendrick, mas eu não tenho a intimidade de chegar, bater na porta dele e pegar um pouquinho de café, não. Eu vou chegar lá com esse bigode aqui, já com o chapéu assim, ô Hendrick, tudo bem aí? Dá um pouquinho aí de açúcar aí que está faltando no meu café. Não, eu não tenho essa intimidade com o Hendrick. Quando a Bíblia está falando conhecimento, isso vai além do que você escutar de Deus. Isso vai além de nossas tradições. Vai além do que um pastor ensina na igreja. Vai além dessa pregação que está sendo feita aqui. É um conhecimento de intimidade com Deus. Então não é só fazer coisas que supostamente vão agradar a Deus. É mais do que isso. É ter uma amizade profunda. Amém. Sabe? É ter uma vida que você vai poder chamar Deus de amigo. Você vai poder chamar Deus de Pai. Verdadeiramente. É um relacionamento profundo com Deus. Faltava algo para esses judeus aqui. O conhecimento profundo de Deus. A Bíblia fala em Miqueias 6, do 6 ao 8, para entendermos um pouquinho mais sobre esse relacionamento que a Bíblia propõe para cada um de nós. Temos com Deus, amém? Você tem esse relacionamento com Deus? Como que é isso para você? Você tem essa amizade com Deus? Sim, nós temos que fazer coisas. A Bíblia fala que a fé não se baseia apenas num conhecimento superficial, ou a fé não se baseia simplesmente em saber o que é certo. A fé, ela é medida pelas obras, é o que Tiago fala. Fé sem obra está morta. Então fé não é somente eu estar aqui, louvar a Deus, pronto, esse louvor foi incrível, gostei de ver o Valdão de Lampião aqui na frente, sabe, me remete aos meus antepassados, e isso foi uma resposta de Deus para a minha vida, ou eu estou lá
num ambiente onde todo mundo está chorando, louvando a Deus. Fé não é isso. Fé vai além disso. Fé é medida por obras, de acordo com Tiago. Sem dúvida nenhuma, temos que ter obras que refletem a fé. Porém, temos que ter um coração certo. Amém? Miqueias 6, versículo 6, diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? O que, irmãos, o que de mais valioso uma pessoa tem para oferecer a Deus? Um filho. Então, ainda que eu ofereça meu filho, ainda que eu ofereça milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite, o que eu preciso fazer? A Bíblia responde no versículo 8: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. A única maneira de agradar a Deus é quando buscamos ter um coração que pratica a justiça, ame a fidelidade e anda humildemente. Eu posso fazer todas as coisas incríveis, eu posso evangelizar, posso pregar, mas se eu não andar humildemente, não tem sentido fazer tudo isso. Isso é o que chamamos de hipocrisia. E de hipocrisia o mundo está cheio. Vira e mexe o que nós encontramos por aí: pessoas que falam, pessoas que pregam, grandes cantores, gospel, o que quer que seja, pegos em quê? Pegos em pecado, não? Alguns deles até presos por crimes vergonhosos. Por quê? Porque não andam humildemente na presença de Deus, apesar dos grandes feitos. Então, qual a minha responsabilidade diante de Deus? O que é me colocar à disposição? Vimos que precisamos nos colocar à disposição, mas o que é verdadeiramente? Sim, é fazer coisas, mas não é fazer coisas simplesmente por fazer. É ter um coração, é buscar ter essa intimidade com Deus. E assim, quando eu faço alguma coisa, eu estou fazendo para alguém que eu amo, e não por algum interesse pessoal. Estou fazendo para alguém que eu amo, servindo alguém que eu amo. Amém? Interessante, irmãos, não? Então, buscar, e uma das coisas primordiais para fazer de acordo com a expectativa de Deus, para ter o coração certo, é uma palavrinha muito simples, que é muito pouco usado, que talvez você ainda não tenha escutado. É a palavrinha imitação. Ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. Não é ser somente um adorador, um admirador. Não. É ser adorador no que nós achamos o que é adoração. Não. É ser imitador de Jesus Cristo. Amém? Isso é ser um discípulo. Por isso que muitas pessoas às vezes se sentem pesadas, sabe? Apesar de estarem fazendo coisas para Deus, porque não tem ainda essa intimidade de se colocar à disposição com o coração certo, amém? Nós temos que imitar, e a Bíblia fala sobre isso também. Para alguns parece até heresia, não? Eu imitar Jesus? Quem eu sou para imitar Jesus? Olha para mim, impossível imitar Jesus. Outros pensam assim, imagina, sabe, você está falando aí de imitar Jesus Cristo? Que isso, rapaz? Fala uma coisa dessa não. O homem nunca vai ser igual a Jesus. Sim, eu concordo. Nós nunca seremos iguais a Jesus, mas podemos nos esforçar ao máximo para sermos. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não fala somente de Jesus. Sabemos que Jesus é Deus, mas fala sobre Deus. Efésios 5, versículo 1. Vamos ensinar. Olha que interessante. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Nós vemos uma ordem aqui. Como filhos amados,
Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ser um imitador não significa apenas sermos um admirador. Ser imitador significa estarmos à sua disposição para passarmos o que for preciso, para que cada dia mais eu seja um pouquinho mais parecido com Jesus. Isso é ser imitador. A Bíblia nos chama a sermos imitadores de Deus. Você pode dizer hoje que você é um imitador de Deus, olhando para a sua vida? Colocando-se à disposição, tendo um conhecimento que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus, praticando as obras que a Bíblia fala que são corretas, não o que a minha tradição fala, não o que a minha mente fala, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Você pode dizer isso, que você está se esforçando nesse caminho? Como tem sido para você? Não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas é o caminho estreito e necessário para a nossa salvação, amém? Amém. Isso te desanima ou te anima? Amém. Sabe, se me desanima é porque eu ainda não quero. Se me anima é como você encontrar uma pérola, sabe? E ainda que você não possa alcançar a pérola porque ela está num terreno que não é seu, você vai ver tudo que tem, compra o terreno só por causa daquela pérola. Faz o que for necessário para entrar no reino de Deus, amém? Olha que interessante. Então, se eu vejo uma luz no fim do túnel, eu vou correr até essa luz. Eu não fico assim, tem uma luz ali, mas eu quero continuar aqui. Não. Ou eu vou devagarinho, eu dou 2 passos para frente e 1 para trás, 3 para frente e 4 para trás, e fico aí nessa de não filosofar a respeito das coisas. Mas se eu vejo uma saída, se eu vejo uma solução, a velocidade com a qual eu me disponho a ir atrás disso reflete muito o meu coração, disposto a fazer a vontade de Deus, amém? Eu estou urgente para isso. Então é incrível. Então isso tem que nos animar. Então quando eu olho para a minha vida e vejo que eu sou imitador de Jesus, mas eu estou tão longe de Jesus ainda, isso não me desanima. Por quê? Porque eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o caminho, eu estou vendo a solução. Isso me anima muito. Eu vou dizer, irmãos, eu fui convertido, fui batizado em 94. A maioria esmagadora de vocês nem era nascida. Alguns poucos eram nascidos. Não? E eu posso dizer com segurança, quanto mais você se aproxima dessa luz que está no fim do túnel, mais, por ser uma luz, mais vão ser reveladas coisas do seu caráter. Então mais coisas nós vamos ver que precisamos mudar em nós mesmos. É claro, quando eu olho para trás e vejo o Renato de 30 anos atrás, eu me sinto bem, porque eu vejo que eu mudei muitas coisas. Mas quando eu olho para a luz e vejo a expectativa de Deus, eu penso assim, uau, cada vez que eu me aproximo, parece que mais coisas ainda são reveladas no meu caráter. Mas eu não me desanimo. Por quê? Porque eu estou vendo a luz. O que são pessoas perdidas? São aquelas que não enxergam a luz, ou não se dão conta da luz de Deus. Então eu quero animar e inspirar cada um de nós, amém? E como que nós conseguimos isso? Como que nós entramos nesse reino maravilhoso de Deus? Da busca com o coração certo, com o coração temente a Deus. Então lá em Atos 14, 22, amém? Vamos lá. Vamos ver como os discípulos se animavam e se encorajavam. Olha que interessante. Uma forma peculiar de um discípulo encorajar outro. Se eu só lesse essa escritura aqui na frente, já era motivo de cada um de nós aqui sermos super encorajados, amém? Versículo 22, 14 e 22, diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: Deus te abençoe. É isso? Oh, meu irmão, paz de Cristo. Isso já me sinto encorajado. Uma palavra. Não foram essas palavras, não. Quais eram as palavras de encorajamento de um discípulo para o outro? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso deve encorajar cada um de nós. Passamos por tribulações, mas é assim que entramos no reino de Deus. Porque o caminho é estreito.
É necessário lidar com caráter. É necessário aceitar uma verdade que nós não queremos aceitar. É necessário colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É necessário se negar. Não é fácil, mas é possível. Amém? Jesus nunca falou que seria fácil, mas também não falou que seria impossível. Por isso que nós precisamos nos reunir aqui. Por isso que precisamos ser a igreja de Deus. Amém? Por quê? Para que possamos encorajar um ao outro. Quando eu vejo irmãos aqui lutando, dando todo o coração, não? Passando por tribulações, mas se mantendo fiéis, isso me encoraja muito. Me encoraja muito ver a Milena, amém? Me encoraja muito ver o que ela tem passado, mas mesmo assim tem se mantido fiel e firme. Então é uma alegria estar aqui, por quê? Porque eu vejo muitos de nós aqui, ver a Ana Luísa também, me anima bastante ver o coração dela, que apesar das tribulações que ela passa, ela não deixa o Deus dela, porque ela entende que a minha intimidade com Deus é mais importante do que a intimidade que eu possa ter com qualquer outra pessoa. Incrível ver irmãos que estão no caminho com todo o coração. Isso me encoraja muito. Essa é a igreja de Deus, amém? E esse foi o ponto número 2, o último ponto. Só existe salvação quando somos aquilo que pregamos, não? Quando não há hipocrisia. E uma última escritura para nos animar. Eu só vou ler essa escritura, não vou falar nada, tá bom? Essa escritura já vai falar por si mesma. Diz o seguinte, Salmos 73, versículo 25. É uma das minhas escrituras preferidas da Bíblia. E existe uma canção para essa escritura também. Amém? Diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. E a Deus sejam dadas as glórias. Amém. Amém.